Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Eu sou a Maria Paula, eu sou a criadora do perfil Dicas para Dentistas e eu tô aqui de novo na Dental Creamery, invadindo o Instagram para mostrar para vocês um sistema novo de resina, que é bem interessante, como utilizar e como ele facilita a nossa vida, tanto na escolha de cor como uma estratificação mais simples, bem eficiente, bem interessante para o nosso dia a dia no consultório. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse kit da Aura. Né? A Aura é uma resina da SDI com um conceito de estratificação bem diferente, bem interessante. Então, como que funciona essa resina? Eu já adorei, porque a hora que eu abri, eu vi essa quantidade de opções de resina de dentina. Quem me acompanhou aqui na semana passada viu que eu fiz uma aula sobre escolha de cor e também sobre estratificação. Quem não acompanhou, calma que logo a gente já sobe para o YouTube para que vocês possam assistir, quem não assistiu. Então a gente percebe a importância de ter uma boa escolha de resina de dentina. Ela é uma resina bem importante na nossa estratificação. Ela deve ser usada numa espessura maior. E ao contrário do que muitas vezes a gente faz no nosso consultório, a gente deve usar a resina de esmalte numa espessura mais fina. Então, esse kit vai bem de encontro com esses conceitos de estratificação. Então, aqui a gente tem as resinas de dentina. A gente tem 7 tonalidades aqui de dentina e a gente tem uma bem clara. Essa aqui eu já dou a dica para os odontopediatras, para quem atende crianças, que é a DB. Eu memorizei assim, dente branco. Ela é uma resina excelente para odontopediatria. Ela é uma resina excelente para mascarar algum fundo escurecido. Eu vou tirar aqui para vocês verem, porque ela é uma resina muito branca e opaca. Olha que legal. Vou tirar aqui um pedacinho. Então, é uma excelente opção, tá? Para restaurar dentes clareados. Então, uma dentina bem legal. Para restaurar dentes descidos. Para algum fundo escurecido, também é uma resina bem legal. Alta opacidade, ela é bem opaca, tá? Então, vai uma dica aí para vocês. As outras dentinas desse kit, elas vão numa nomenclatura que vai de 1 a 7, tá? Então, essa DB é essa que eu mostrei para vocês, bem clara. Depois a gente vai ter dentina 1, dentina 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês perceberam que essas dentinas, elas estão no matiz A, tá? E elas vão aumentando a saturação ou o croma de acordo com o número aqui. Então, onde a gente tem a D7, bem saturada, né? E aqui a gente vai diminuindo essa saturação para uma dentina mais clara. Então, é bem legal, porque eu tenho uma variedade bem grande de dentinas. Isso facilita a nossa vida restauradora. A gente consegue fazer a maioria dos casos no consultório. Digo para vocês que todos com esse kit, porque eu tenho desde uma dentina bem clara e opaca até uma dentina bem saturada. Então, essas são as cores de dentina. E depois a gente tem nesse kit as cores de esmalte. E o legal é que você não vai encontrar aqui um esmalte A1, A2, A3, não. Você vai encontrar esmaltes de valor. Então, o que seria isso? A gente vai ter o esmalte E1, o esmalte E2 e o esmalte E3. Bom, uma informação importante. As resinas de dentina desse kit Aura, elas são resinas nanohíbridas. Então, resinas com excelente resistência, mais baixa contração, com características muito boas. As resinas de esmalte desse kit são resinas de microparticuladas. Olha que interessante, a resina microparticulada, ela tem uma excelente característica de polimento, de melhor polimento, de brilho. Então, nós vamos usar uma finíssima camada de resina de esmalte. Essa resina vai me garantir um excelente brilho, um excelente polimento.
Para você fazer a escolha dessa resina de esmalte, você vai ter 3 opções. Então, a primeira coisa, a gente vai escolher a dentina, depois a gente vai escolher o esmalte. Esse esmalte E1 é o esmalte mais claro, é o de mais alto valor. Também é um esmalte opalescente, então tem opalescência de esmalte. E eu fiz o teste aqui, e vocês sabem fazer o teste se a resina realmente é opalescente? Eu não sei, não estou conseguindo ver os comentários aí, mas eu vou mostrar para vocês como que é o teste de uma resina opalescente. Então a gente vai ter uma resina bem em alto valor, que você vai escolher para pacientes mais jovens, para pacientes que não têm desgaste de esmalte, tem um esmalte com uma espessura maior. Para pacientes com dentes clareados, você escolhe um esmalte de alto valor. Para pacientes jovens, mais adultos, né, com um esmalte mais neutro, você vai escolher o E2. E para regiões de esmalte mais desgastado, pacientes mais velhos, mais baixo valor é o E3. Então você tem essas 3 combinações. Então a escolha de cor e a tua estratificação fica bem interessante nesse sistema. Então como que a gente vai fazer? Consegue aproximar aqui agora? Você pode fazer de 2 formas. Você vem com a escala das resinas de dentina. E aonde a gente faz a escolha de cor de dentina é na região cervical dos nossos dentes, onde eu tenho uma espessura mais fina de esmalte e eu consigo fazer uma escolha melhor da resina de dentina. Então eu venho, por exemplo, eu acho que a minha resina de dentina está muito próxima da D3 ou até da CD2, tá? Então, eu venho na minha região cervical e escolho a minha resina de dentina. Uma outra opção que eu gosto bastante é o seguinte. Eu vim com a escala e acho que vai ser a D3 ou a D2. Então, eu vou pegar a minha resina, a D3, né? Deixa eu fazer a gente faz uma esferinha, não precisa ser tudo isso que eu peguei aqui, acabei pegando muito. E a gente vai colocar na região cervical do dente. Daí eu dou uma molhadinha para hidratar a resina também. E confiro se essa dentina realmente é a dentina correta. É a tonalidade que mais mimetiza aqui com o meu dente, tá? Então, se eu ficar na dúvida entre essa e entre a D2, eu venho, faço uma bolinha também da D2, coloco uma do lado da outra, dou uma molhadinha e vejo qual dentina aqui mimetizou mais. Agora que eu coloquei uma do lado da outra, é claro que aqui eu não tenho água para molhar, mas eu tô vendo que a que mimetizou melhor tá me parecendo aqui é a D3, certo? Então, a escolha de dentina vai ser feita dessa forma. Quando eu tenho restaurações cervicais, é mais fácil ainda, lesões cervicais, eu já tenho a minha dentina exposta aqui. Então, para eu fazer a minha escolha de cor, é muito mais fácil. Feito isso, eu vou escolher o meu esmalte. Então, deixa eu tampar aqui, que vai ser a DC3 que eu vou usar. Então, eu escolhi a minha dentina, eu vou escolher o meu esmalte. Aí, eu vou com a mesma técnica. Meu paciente é jovem, tem alta... um esmalte bem translúcido, com bastante reflexão de luz. Será que é um esmalte E1? Ou não, meu paciente é um paciente mais adulto, um adulto ou adulto mais jovem, um E2, ou um paciente mais velho é um E3. Bom, se eu ficar na dúvida com a escala de cor, eu venho nessa região, mais ou menos de terço médio a incisal, para a escolha do meu esmalte. Eu vou fazer da mesma forma. Aqui, no caso, eu estou na dúvida entre o esmalte de mais alto valor, que seria o E1, e o esmalte E2. Então, eu vou fazer da mesma forma, ó. Eu vou colocar o meu E1, gostei dele, hein? Parece que ficou legal. E vou fazer uma esfera do meu E2.
Ó, qual será que mimetizou mais? Estou na dúvida entre o E2 e o E1. Olhando agora, espalhando um pouquinho mais, parece que o E2 mimetizou um pouco mais do que o E1. Então, a gente faz a restauração com o E2, tá? Então, a escolha de cor feita de maneira muito rápida, muito prática. Se você ficar na dúvida entre duas tonalidades, faz a técnica das esferas. Ou se você já encontrar pela escala de cor fornecida pelo fabricante, você já escolheu a cor. Agora eu só vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês como que eu sei que uma resina é opalescente. Então vocês lembram que a opalescência é uma característica do nosso esmalte e você tem tonalidades azuladas e acinzentadas quando eu tenho a ação do fundo negro da boca na região incisal, na região de maior translucidez. E eu vou ter também alguns aspectos de contra-opalescência, que são tonalidades para o âmbar que acontecem na luz transmitida, normalmente sobre um fundo branco, a gente consegue visualizar melhor esse aspecto. Então, vamos supor que esse meu paciente tem aquele halo bem translúcido, com opalescência e contra-opalescência de esmalte. Eu preciso de uma resina que tenha opalescência para poder reproduzir isso, porque se eu não tiver uma resina assim, eu vou precisar usar pigmentos, e aí fica uma técnica muito mais complexa. Então, vamos testar se essa resina realmente tem opalescência. Eu vou pegar uma quantidade de resina que o fabricante me diz que tem opalescência, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho sobre o fundo negro e um pouquinho sobre um fundo branco. Aqui sobre o fundo negro nós vamos dar uma espalhadinha, tá? Aqui sobre o fundo branco também. Depois a gente vai colocar contraluz para a gente ver o efeito de contra-opalescência. E a gente pode... o ideal seria dar uma molhadinha. Um pouquinho dessa garrafinha, eu pego uma gotinha d'água. Vamos dar uma umedecida. Deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui. Então, a gente vai dar uma umedecida, né? Para verificar aqui e aqui também. E aí a gente vai verificar se ela tem aspectos de opalescência aqui contra um fundo negro, me dando, de acordo com o que eu vejo aqui, um aspecto mais azulado e mesmo acinzentado. E aqui no branco, um aspecto mais âmbar. Esse aqui eu vou tirar para vocês verem contra a luz. Dá para ver que ela fica mais âmbar? Dá para ver aí? Se a gente mostrar contra a luz, consegue focar? Sim, tá dando para ver. Contra a luz, ela fica mais âmbar. Contra o fundo negro, ela vai ficar com aspectos opalescentes. Achou legal? Então, esse é um teste bem interessante para a gente fazer. Bom, então fiz a minha escolha de resinas, agora vamos ver como é que ela se comporta. Eu separei aqui uma facetinha com redução incisal de propósito, porque eu quero fazer aquela incisal translúcida para vocês verem. Então, vamos começar. Eu vou colocar um isolamento aqui nos dentes vizinhos. Essa fitinha aqui, ela é da TDV, ela chama Isotape. Eu sei que vocês vão perguntar que fitinha é essa. Então, a gente vai isolar aqui um lado distal. Puxem bem. Tem uma dica que eu gosto bastante de passar para vocês, que vocês podem fazer da seguinte forma. Com essa espátula bem fina, vocês podem colocando essa tirinha dentro aqui, ó, do suco, tá? Para ficar bem isoladinho. Então, vamos colocar agora na mesial. A gente vai como se fosse uma toalha, ó. Vai passando, vai e vem. Entra um pouquinho sobre o gengival, ó. Puxa e estica, tá?
E aí você vem com a espátula e você pode deixar mais fininho e deixar mais subgengival. Então, a primeira camada que a gente vai fazer vai ser aqui na barreira. Já teve live explicando como fazer a barreira em todas as situações clínicas. Foi aqui no Instagram da Cremer. Como fica só 24 horas, está lá no meu canal do YouTube. Então, quem quiser aprender a fazer a barreira e a recordar ela de maneira adequada, só ir lá no meu canal no YouTube, tá? Então, nós vamos restaurar utilizando a barreira. A gente vem... Essa barreira não tá bem adaptada porque eu tô aqui no curso no Rio e eu peguei de uma aluna porque a minha eu não recortei aqui na região de lateral. Então, tô quebrando um galho aqui para fazer. Nós vamos marcar na barreira, certo? A região incisal e eu vou usar o meu esmalte, a minha resina de esmalte bem opalescente. Eu adorei esse esmalte. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Aí eu vou aplicar a resina na barreira, tá? Então, a aplicação da resina na barreira é de maneira contínua, para que ela fique realmente aqui na barreira. Se você ficar batendo, ela não vai ficar, tá? Ela vai sair da barreira. Então, a gente vai delicadamente aplicando uma camada bem fina, ó. Essa barreira foi cortada com uma espessura de 0,5 para que a minha casquinha de esmalte fique também com 0,5. Então, ó, coloquei a minha resina na barreira, o meu dente já foi feito adesão, já tem sistema adesivo pronto, eu venho e coloco a minha barreira em posição, tá? Coloquei em posição, se tiver mais algum excesso aqui, ou se precisar acomodar essa resina, a gente acomoda. E vamos fazer a fotoativação. Ao vivo é assim, né? Barulhinhos. Feito isso, a gente retira a barreira com cuidado e eu tenho a minha casca palatina pronta. Agora chegou a hora de eu colocar a minha dentina. E a dentina que a gente escolheu foi a dentina DC3. Então, vamos lá. Vou pegar a minha resina DC3, que eu gostei bastante. Foi a escolhida. E a gente vai começar a aplicar essa resina. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Eu gosto de cortar a resina dessa forma para evitar de colocar a espátula lá dentro, sabe? Puxar a resina e aí acabar vindo um pouquinho da parte plástica junto. Quem já passou por essa situação de você tá restaurando e de repente você percebe que ficou um pelinho, uma bolinha de plástico preto no meio da restauração. É bem desagradável. Ó, aqui ficou um pouquinho. Vou colocar a minha resina de dentina. E a dica também é que a gente coloque, vocês viram que eu coloquei uma quantidade maior, porque eu vou espalhar essa resina, eu vou manipular essa resina aqui, tá? Dessa forma, para que eu não inclua muitas bolhas e para que a minha resina fique bem manipulada. Porque se eu começo a colocar, eu coloco um pouquinho, daí eu venho e coloco outro pouquinho. Eu acabo podendo errar entre essas camadas, podendo gerar bolhas ou ter uma resina não tão bem aplicada. Então, o ideal é que você pegue uma quantidade maior e você venha trabalhando a resina. Eu brinco e todo mundo dá risada, como se fosse uma cobertura de bolo, né? Nada de ficar batendo nessa resina. A gente vai trabalhar de maneira mais contínua com a espátula, tá? Então, a gente vem, nós vamos acomodando essa resina de dentina.
de cervical até lá na incisal, eu tenho que vir com a minha dentina. Como a gente sabe que a região cervical é a região mais saturada, e a região de terço médio e de mamelos é a região menos saturada, eu vou pegar aqui para complementar a minha camada de resina de dentina, eu vou pegar uma dentina, eu estou trabalhando com a DC3, eu vou pegar uma mais clara, eu vou pegar a DC2 para colocar na região de mamelos, tá? Porque os mamelos, eles estão numa área mais incisal e os mamelos, eles são mais claros, menos saturados do que a região cervical, tá? Então, aqui eu vou usar a minha resina menos saturada, tá? Que seria a dentina um pouquinho mais clara. E a gente vai trabalhar aqui e nós vamos desenhar os mamelos daqui a pouco. Deixa eu acomodar ela aqui. Vamos colocar mais um pouquinho. Acho que só tem a gente aqui hoje, hein? Plena sexta-feira. Ok, tudo bem? A hora que eu fiz isso, eu preciso desenhar os mamelos. Eu gosto bastante desse instrumental bem fininho para fazer o desenho aqui dos mamelos. Você pode usar essa ponta bem fina para desenhar. Ou tem também um outro instrumental que pode ser útil para vocês na hora de desenhar os mamelos. Deixa eu mostrar, que é esse aqui, ó. Eu gosto bastante também. Ele já tem um formato, ó, que meio que me ajuda aqui na hora dos mamelos, ó, tá? Eu posso fazer 3 mamelos, eu posso fazer pediculado. E ele tem uma outra ponta aqui também que você pode refinar isso e desenhar os mamelos, tá? O ideal é que você não tenha uma simetria, eles não são tão simétricos. Então, a gente tem um mamelo distal um pouquinho mais largo, a gente tem mais largo e uma entradinha maior aqui, e a gente pode ir deixando essa irregularidade. Você pode usar um pincel, eu gosto também do Static Plus, para deixar bem certinha essa sua resina, né? Não vou me estender muito aqui, vamos já fazer a fotoativação. Vou fazer rapidinho aqui para não demorar muito. Eu tô percebendo aqui que eu preciso de um pouquinho mais de volume de resina de dentina, porém lá no terço cervical, só mais um pouquinho, minha região mais saturada, tá? Uma espátula fininha faz toda a diferença na região cervical, na restauração mesmo, de forma geral, da região anterior. Aí depois, se vocês quiserem, eu passo a referência dessas que eu tô usando. Pincelzinho também é fabuloso, né? Ajuda bastante para que a gente possa acomodar bem. E vocês perceberam que o maior volume da minha restauração aqui é dado pela dentina. Então, quando a gente usa, quem acompanhou a aula de cor, um maior volume de esmalte, a gente acaba tendo um efeito acinzentado. Então, a ideia é que a gente faça as nossas restaurações
com um pouco mais de volume de resina de dentina, tá? Por isso que esse kit é tão legal, porque olha, a resina de dentina ela é extremamente importante. Acho que dá para vocês perceberem a manipulação, não é uma resina pegajosa, ela espalha bem. Consegui manipular bastante, bem tranquilo. E agora a gente vai para a última camada. Última camada, vamos lá com o nosso esmalte. Vamos pegar o nosso esmalte. O nosso esmalte é sempre fino, tá? Então, a nossa camada de resina de esmalte deve ser extremamente fina. Vou até tirar aqui um pouquinho porque foi muito. Então, a gente vai fazer uma acomodação dessa resina. Por ela conter micropartículas, ela já tem uma característica de brilho e de polimento muito boa. Ó, acomodei muito fácil, bem tranquilo, ó. Vamos tirar isso aqui que tá sobrando. Tá dando pra ver legal, tá? Vocês estão vendo melhor que eu, porque eu tô fazendo aqui de ponta cabeça pra a imagem ficar boa pra vocês. Tá? Ó, acomodei bem. Vamos fazer uma... Vamos pincelar um pouquinho melhor e... Sabe o que eu usei agora aqui no meu pincel? Um líquido que eu gosto bastante de modelar. Ele chama Modeling Resin. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é bem legal. A gente não pode passar adesivo na espátula nem no pincel, mas a gente pode passar um pouquinho de modelador. Nessa última camada é bem legal, ó, porque eu consigo modelar bem essa resina e eu consigo já fazer algum efeito nela também. Então, com essa parte meio cônica, eu consigo fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Então, eu já dou aquela texturização, aquela anatomia bonita do incisivo lateral, do incisivo central, né? Com um aspecto mais natural. Com esse pincel daqui, ó, da incisal pro terço médio, eu consigo. Se você tiver algumas a anatomia secundária aqui, essas linhas, eu também posso, tá? E eu não sei se você tá conseguindo ver já a translucidez da região incisal. Veja se a imagem tá ajudando. Aqui, ó, e aqui. Dá pra ver? E vou lá. Facetinha pronta. 2 camadas. Uma resina de esmalte, uma resina de dentina. Eu peguei uma dentina um pouco mais clara, menos saturada para a região de mamelos, porque os mamelos são mais claros. E eu peguei uma resina um pouco mais saturada na região de terço cervical. E aqui eu tenho o resultado final. Muito bom. Não vai dar para fazer acabamento e polimento hoje para vocês. Fico devendo uma live aqui com acabamento e polimento, mas para mostrar para vocês esse sistema novo, essa resina interessante, com muitas opções de dentina, que eu adorei, com 3 opções de esmalte, onde a gente faz uma estratificação de maneira mais simples, muito mais prático e bem eficiente para o consultório, tá? Mas é feito bem natural, gostei, muito boa a resina. Um beijo para vocês. Essa live vai ficar disponível por 24 horas para quem não assistiu, para quem quiser assistir de novo.
Depois eu posso pedir para o pessoal da Dental Creamer colocar todos os materiais que eu utilizei para que vocês possam comprar se vocês gostaram. E depois de 24 horas, logo eu consigo subir para o meu canal no YouTube também essa live para que vocês depois possam assistir, ou quem perdeu, o pessoal me pergunta bastante, eu vou deixando as lives disponíveis lá, tá bom? Um beijão, excelente final de semana para vocês, até a próxima e foi um prazer enorme. Obrigada, Dental Creamer, mais uma vez.